Fala pessoal, tudo bem? Por que eu resolvi trazer esse tema aqui? Qual que é a importância dele para você? É que são essas questões ainda não respondidas e sem direção que a gente tem que monitorar e entender se a gente está indo por um caminho bom, se já está próximo de acabar essa história inteira ou não, né? Tanto do ponto de vista dos seus negócios, se você acha que isso tudo vai acabar ou não vai, quanto do ponto de vista de investimentos, se você acha que está numa hora do mercado voltar a subir ou se ele vai sofrer ainda por mais tempo. E para você também se adaptar aí na sua vida pessoal, saber se já está seguro, tanto do ponto de vista de poder trabalhar, quanto do ponto de vista da sua saúde, etc. Essas questões ainda sem resposta, a partir do momento que elas forem tendo respostas mais concretas, a gente passa a estar num cenário melhor, que hoje o cenário é extremamente incerto, tá? E como sempre, toda vez que eu tô falando de Covid, né, é bom frisar a data, né? Estou falando aqui no dia 14 do 5, ou seja, de maio de 2020, né? Porque tudo pode mudar todos os dias aqui, né? Então, qual que é o cenário atual do que a gente ainda não tem certeza de nada, né? Primeira coisa, é bom a gente entender essa frase aqui. Medicina é uma ciência de incertezas e uma arte de probabilidades, né? A gente, quem é médico e quem é da área, minha formação inicial é medicina, né? Apesar de não ser minha principal área de atuação hoje em dia. Mas a gente sabe que a medicina é uma ciência que não é exata, né? A gente fala isso muito até na época de faculdade, né? Não tem nada de exato na medicina, cada pessoa reage de um jeito, cada doença reage de um jeito, enfim. E a gente faz estudos, né, para tentar entender as coisas que estão acontecendo. E uma arte de probabilidades por quê? Porque a gente nunca tem certeza do efeito que aquela medicação vai ter, aquele tratamento vai ter, pode ter um efeito diferente ou não. Qual que é a questão de probabilidade? É a questão de custo-benefício. Se a gente tem uma chance e potencial de ganho maior e um potencial de perda menor. Parece que o investimento, né? Investimento a gente faz isso, a gente investe em coisas que a gente não tem certeza, mas a gente acha que tem mais chance de ganhar e o potencial de ganho é maior do que o potencial de perda caso exista uma perda, né? É mais ou menos essa questão da probabilidade, né? Só que probabilidade não é só potencial de ganho e potencial de perda, ele tem que ser também quais as chances daquilo ali acontecer. O problema é que durante uma crise, uma pandemia, a gente não tem tempo de ter estudo suficiente para dar essa opinião com base em probabilidade estatística e estudos bem elaborados, randomizados, etc, né. Então a gente tem que tomar decisão meio que na urgência de supetão, tá. E como quase nada na vida é linear, igual essa frase que eu coloquei aqui para vocês, que é do ponto A ao ponto B, né, é uma trajetória linearzinha, muito menos ainda na medicina, que com seres biológicos complexos, né, e menos ainda numa pandemia. E a gente tem aqui um cenário que é muito desafiador. Aqui, deixa eu afastar aqui porque não tinha que estar aqui. Espera aí. A gente tem um cenário muito desafiador que é o quê? Essas duas coisas aqui, ó. Duas curvas complexas que estão acontecendo ao mesmo tempo e elas não são lineares, que a gente acha que vai subir e vai cair certinho, não é assim. Primeiro, a questão da infecção pelo vírus, né? A questão de saúde, tanto a taxa de infecção quanto a taxa de mortalidade. Lembrando que a gente não sabe muito bem as duas, que a gente não tem teste em massa, principalmente no Brasil, mas em boa parte do mundo também. E a parte econômica, né? Principalmente, o principal fator na economia, né? Se a gente for olhar do ponto de vista público, é a parte do desemprego, né? Eu não quero, para mim, pessoa física, importa mais se o mercado está subindo, se está saindo, se os ativos estão caros, estão baratos, mas eu sei que que importa para a sociedade como um todo é o desemprego, que é o mais importante mesmo, que é o que a gente tem que acompanhar, né? E qual que é o problema aqui? A gente não sabe nem como, nem quando virá a cura nem para o desemprego, nem para a questão do vírus, né? A gente só tem informações muito incertas ainda. A gente não sabe nem qual a solução exata e ideal, nem quando que isso vai acontecer, né? E essa frase aqui é a frase mais verdadeira dos últimos tempos, né? Os desinformados estão cheios de certezas e os informados estão cheios de dúvidas, né? Até o ministro Tai, que da saúde, né, falava ali várias vezes que ele não sabia a resposta para o que está acontecendo, né? Então, uma coisa que eu já até comentei aqui nesse vídeo, em situações extremas principalmente, a gente só consegue conhecimento depois do evento. Muito difícil a gente saber isso durante o evento. Então o que a gente tem que fazer? Tomar a decisão com base empírica mesmo e sem ter todos os fatos na sua mão, né? Aqui eu repeti essa frase que ela não deveria estar aqui. Não, vou deixar aqui porque tá falando sobre essas coisas aqui embaixo, mas enfim. Diversas opiniões aí cheias de certeza e muito pouco da resposta mais adequada, que é eu não sei, né? E aí a gente tem dois comportamentos das pessoas aqui, pode ser que você esteja com algum deles, né? Basta você reconhecer e tentar mudar isso, né? Questão de humildade, força e sabedoria, né? Isso já é muito estudado, né, na psicologia econômica, na economia comportamental, até prêmios Nobel
de economia já estudaram muito esses comportamentos, que é um comportamento que é no oposto de aversão ao risco, que está com muito medo, e outros com esperanças falsas embasadas em muito pouco dado, né? Então a gente tem que ser realista aqui. Nem aversão ao risco com desespero, um medo exagerado, mas também nem esperança embasada em fato nenhum também, né? Então esse é o grande balanço que a gente tem que tentar buscar aqui, né? E a gente precisaria, se a gente pudesse, né, não só de profissionais de saúde em hospital, que isso é óbvio que a gente precisa, né, de médico, enfermeiro, fisioterapeuta, técnicos, etc. Nutrição também, vários profissionais dessa área aí também. Mas se a gente pudesse ter à disposição psicólogo para todas as pessoas, ou psiquiatras, né, e mediadores políticos para ajudar nessa gestão de crise, seria o cenário ideal que a gente infelizmente não tem. Mas esses profissionais, um psicólogo para acalmar os ânimos das pessoas e fazerem elas pensarem melhor, e mediadores políticos para ajudar na gestão de crise no lado político, seria assim vital para a gente conseguir resolver esse problema como um todo de uma forma muito mais racional do que só através de profissional de saúde no momento, tá? Não estou minimizando a importância do profissional de saúde, tá? Até porque eu sou também. Pelo contrário, são heróis aqui nesse momento mais do que tudo. Além disso tudo, a gente ainda tem dois fatores que deixam tudo isso aqui ainda muito mais confuso, que são os interesses político-econômicos controversos que a gente sabe, né, tanto da mídia quanto de governantes, quanto de empresas e outras coisas assim que a gente sabe que tem os sérios e tem os não sérios, né? E crenças pessoais diferentes, né? O povo, nós mesmos, né? Cada um acredita de um lado e não escuta nada que está do outro lado, né? E não tenta entender o balanço disso tudo. Isso tudo faz com que a gente tenha um cenário ainda mais incerto pela frente, porque é difícil até ter diálogo nesse cenário aqui, né? Então, assim, o Bill Gates, né? Esse aqui eu já estou até copiando dele, por isso que eu coloquei a fotinha dele aqui. Elencou 6 fatores principais, e ele é bastante estudioso de pandemia já há muitos anos, né? Investe muito nisso. Que a gente ainda não tem resposta, que seria essas 6 questões que eu falei para vocês que a gente precisa de uma direção. Que é se essa doença é sazonal ou não. No início falava-se que era, depois começou a parecer que não era, agora já está começando a parecer que é. O que é sazonal? Se ela vem mais no frio e no inverno, se ela é pior nessa fase, do que em lugares quentes e no verão, né? Então esse era o que se acreditava, mas agora não se tem certeza. E isso muda muito, porque na maioria das gripes, das influenzas é assim, porque são períodos que a gente consegue ficar mais tranquilo para desenvolver uma nova vacina para a próxima cepa e depois a gente pensar o que vai fazer nos períodos mais críticos, né? O quanto pessoas assintomáticas dispersam o vírus, porque isso aqui vai influenciar a forma de testar, né? Se a gente vê que os assintomáticos, mesmo estando com o vírus, têm uma viremia baixa e não passa o vírus para outras pessoas, como é, por exemplo, na AIDS, é assim, né? Se ele tiver num momento de viremia muito baixa, pouco sintoma, etc., ele não passa para outras pessoas, né? Então, nesse caso, não precisa fazer o teste nessa pessoa também, porque o teste é para quê? Para a gente isolar aquela pessoa, tratar ela separadamente e não deixar ela espalhar o vírus para outras pessoas. Agora, se for percebido que até o assintomático está espalhando o vírus, aí a gente tem que testar tudo e todos, né? Então aí já ficou bem mais complicado o cenário, né? Descobrir por que os jovens têm menos riscos de contrair as formas graves da doença, né? Até contrai, mas de uma forma mais branda, né? Por que isso acontece? É controverso, né? Porque alguns falam, por causa do sistema imunológico, mas na segunda etapa, onde tem uma reação inflamatória e imunológica, os jovens às vezes têm uma resposta pior, porque ele tem um sistema imunológico mais forte, né? Então, até muda-se a dose de corticoide que você está dando para um paciente jovem, para um paciente mais idoso, você dá uma dose maior para o jovem, enfim. É uma coisa que a gente ainda está meio sem entender o porquê, a conclusão de como que isso acontece. Quais sintomas devem exigir teste, que tem a ver com essa primeira coisa aqui, né? Quais atividades possuem maior risco de infecção? Aqui no Brasil, particularmente, a gente tem essa discussão enorme, né? O Ministério da Saúde não tinha liberado como atividades essenciais, por exemplo, academia, salão de beleza e alguma outra coisa lá, e o presidente foi e liberou. Enfim, a gente não sabe muito bem quais tipos de atividade que expõem ao maior risco de verdade ou não. A gente só tem opiniões embasadas em observação, né? E quem de fato é mais suscetível à doença, né? Parece que homem é mais suscetível para algumas doenças, mulheres para outras, jovens, idosos, enfim, a gente tem que entender isso melhor, que a gente ainda não sabe, né? E aí, a partir disso, a gente vai monitorar essas 5 inovações que são as principais que a gente está esperando, né? Que são tratamentos, ou seja, remédios para curar mesmo, vacinas, ou seja, um composto biológico que evita pegar a doença, né? Testagem, que é exame, né? Rastreamento de contato, então a gente já tem algumas tecnologias de aplicativos, até de satélites,
que rastreiam as pessoas que tiveram contato para saber quem teve contato com ela depois. Aí entra num dilema ético e moral de cada país tem sua cultura, é uma questão complexa, né? Mas existem inovações tecnológicas surgindo nesse sentido, né? Em alguns países, por exemplo, quem já teve contato ou veio de um país de fora usa uma pulseirinha para saber onde ele está, essas coisas assim. E o principal é a política de reabertura, né? Que não deixa de ser uma inovação que a gente está testando, né? A questão de liberar o lockdown total, libera horizontal, libera vertical, ou mantém o horizontal que é total, enfim. Sem avanços nessas áreas, vai ser muito mais difícil a gente voltar aos negócios como conhecíamos ou impedir a propagação do vírus, né? Porque a gente pode até liberar os negócios, mas sem essas coisas aqui, sem uma direção clara, vai estar todo mundo ainda com muito medo, consumo baixo, as pessoas ainda saindo pouco na rua, sem resolver o problema mesmo. E do ponto de vista de propagação do vírus, a gente ainda não tem uma resposta de fato efetiva para evitar isso daqui, né? E aí, por último aqui, falando do lockdown horizontal versus o vertical, que a gente já falou de diversos vídeos anteriores aí, se você nunca assistiu, assista o nosso posicionamento, que ele vem até mudando, né, de um tempo para o outro, a gente não tem vergonha de mudar de opinião aqui quando a gente acha devido, né? O fato é que hoje a gente não tem escolha ideal. Vou mostrar para vocês o custo-benefício de cada um, né, e aí vai depender um pouco de cada país, de cada lugar, né, enfim, diversos fatores, tá? O lockdown vertical, que é aquele que é parcial, né, não é total, é que você vai liberando aos poucos alguns grupos específicos, né? Sem um plano bem definido e sem capacidade de testagem em massa, ele parece que tem mais malefícios do que benefícios. E é o caso do Brasil hoje, tá? E é um risco grande de catástrofe social e econômica e do sistema de saúde, né? Vocês sabem que eu sou um defensor da economia, do sistema econômico liberal, então se eu falo isso é com dor no coração, né? Porque eu queria que ele fosse mais eficiente, mas de fato, sem testar e sem um plano claro, a gente não tem plano claro para uma falta de liderança clara de governo e não tem teste suficiente, então não tem o que fazer, né? Eu vou explicar o que é a solução aqui, que a gente seria o ideal ou utópico para a gente, tá? A gente tem e esse risco já tem alguns estudos mostrando que é de 1.270 bilhões de reais por mês se a gente tiver os leitos de UTI disponíveis para Covid ocupados de verdade, né? Hoje em dia não está, ainda está longe disso. A gente tem esses leitos são para caso a gente tenha 408, 430 mil infecções por Covid. Hoje a gente está em cento e pouco, não está tão longe assim também, né? De infecções. Porque 4,7 dessas vão para UTI, né? E a diária de UTI, o custo médio é R$ 1.900, R$ 2.000, e isso dá mais ou menos 1.270 bilhões de reais por mês, tá? E uma coisa importante, que é uma coisa que o Bill Gates fala muito, que é do it once, do it right, faça isso de uma vez, mas e faça certo, então não fica com meias medidas, porque isso aumenta muito a incerteza de consumo, de investimento e não resolve o problema ao mesmo tempo, né? Então, se for fazer horizontal, faz de uma vez, mas faz certo. Lockdown total, durante um tempo estabelecido. Vai para o vertical, qual que é o plano de saída, cadê o teste, enfim. A gente sabe que não é tão difícil, não é tão complexo isso daí parece, mas a gente tem uma incapacidade de gestão enorme aqui no Brasil, né? O custo-benefício do lockdown horizontal porque é o seguinte, o lockdown horizontal, como é que ele tem que ser feito? Beleza, vai fazer horizontal, mas tem que ter uma medida econômica para salvar principalmente os mais vulneráveis, né? Os autônomos, os pequenos empresários, etc., porque eles vão morrer no meio do caminho, né? Vai ficar desemprego, vai quebrar a empresa, vai passar fome, vai ter depressão, vai ter um monte de coisa, talvez até mais séria do que o próprio vírus aí, em alguns casos, né? Então, a gente sabe que as medidas econômicas estão sendo feitas até de uma forma relativamente rápida para termos Brasil, né? Apesar de não ser o ideal ainda, mas não tem chegado na ponta de fato efetivamente, né? Isso aí tem que chegar na ponta. Então tem muita burocracia, tem regras, enfim. Eu sei que é para evitar fraudes, que o brasileiro faz muita fraude, enfim. E a gente também, como país emergente, a gente não tem espaço fiscal para muito tempo disso aqui. Vamos supor que a gente veja que a solução vai levar mais tempo do que a gente queria. A gente não tem espaço fiscal para ficar dando ajuda emergencial até dezembro, por exemplo. Isso aí vai custar 30, 40 bilhões por mês até dezembro. A gente não tem gordura para isso, infelizmente. Vai quebrar o país, a dívida vai para o espaço e vai ser uma consequência muito maior para tudo e todos ao longo do tempo, né? E aí, assim, sobre lockdown horizontal e vertical, queria trazer para vocês aqui uma opinião da Universidade de Chicago, que é um lugar que tem mais economistas, né? Então eles têm um debate lá, uma reunião que eles fazem de economistas, experts, sobre o lockdown vertical e horizontal, né? É óbvio que está num contexto diferente dos Estados Unidos, que tem espaço fiscal, tem uma qualidade de vida e
Uma renda per capita muito mais alta também, né? Mas assim, num lugar de economistas, que deveriam teoricamente ser mais a favor do vertical, porque quer a economia voltando a funcionar, olha qual foi a opinião deles, né, nesse cenário que é diferente. 88% concordam que uma coerente resposta política para suportar uma grave crise econômica até que a propagação de infecções caia significativamente, né? Óbvio, isso aqui é o que eu falei, então se vai fazer lockdown tem que ter apoio econômico, né? Isso é óbvio, 88% concorda, 12% incertos, nesse caso aqui nenhum discorda, tá? 80% concorda que abandonar as quarentenas severas, ou seja, lockdown horizontal, que é o que a gente mais está querendo ou não querer, mas parece que é a única solução até agora, um país totalmente descoordenado e sem plano, abandonar essa quarentena teria uma probabilidade muito grande de ressurgimento de novas infecções e permanece alta, novas infecções permanece alta e levaria a um dano econômico total maior do que você liberar aos poucos e ter que ficar voltando e tendo problema e alongando o problema, tá? Então, por mais que duro que pareça o lockdown horizontal, talvez seja a opção menos dura dependendo do caso. Lógico que isso tem que ser analisado caso a caso, né? Até a gente ter uma direção, que é o que eu tenho falado, né, desde sempre, e passaram-se semanas e a gente até agora não tem direção nenhuma. E nem teste, né? 100% acha desejável acelerar investimentos na saúde, né? Entre infraestrutura, equipamentos, pesquisas, isso é óbvio, né? 84% acha que a necessidade urgente de aumentar a testagem, né, mesmo que seja aleatória, antes de tomar qualquer decisão de encerramento de quarentenas, que é o que eu tenho falado aqui para vocês, e a gente não tem testagem, né? Como é que a gente vai afrouxar a quarentena se a gente não tem teste, né? Para saber o que está acontecendo de fato, para saber se está aumentando, se está diminuindo, se a quarentena funcionou, se essa pessoa está com Covid ou não, para afastar ela seletivamente, né? Enfim, muito difícil, né? 93% acha que após as quarentenas, a testagem massiva, estratégias rigorosas de prevenção, ou seja, vamos abrir o comércio? Vamos. Mas distância de 1 a 2 metros, todo mundo de máscara, álcool em gel em todo quanto é lugar, respeito a não aglomerações com X número de pessoas, enfim, várias regras rigorosas de prevenção vão ser necessárias para que a economia retome de verdade, né? Então é mais ou menos por aí. Então, qual que seria o cenário ideal ou utópico, né? Talvez utópico, como eu falo para vocês, seria ou usar o vertical, desde que é o vertical que é aquele parcial, né? Tenha-se regras claras e um plano muito claro. Hoje a gente não tem isso. Condições socioeconômicas, por exemplo, moradia, né? As pessoas não morando na mesma casa e no mesmo cômodo, né? Lógico que quem tem uma condição financeira maior pode morar em cômodos diferentes ou até em casas diferentes, imóveis diferentes, né? Mas para a maioria da nossa população isso é inviável, né? População educada, né? Entendendo e seguindo as regras, ou seja, usar máscara, distanciamento, álcool em gel. Infelizmente a gente sabe muito bem que a gente não tem uma população educada suficientemente para isso, né? E testagem em massa, que é outra coisa que a gente não tem teste. Então, se a gente tivesse um vertical com regra clara e plano claro, que a gente não tem por falta de liderança, condições socioeconômicas de moradia, que a gente não tem, uma população educada, que a gente não tem, e com teste em massa, que a gente não tem, tudo bem, o vertical seria uma solução. Agora, o horizontal, que também a gente não consegue ter a solução ideal, porque como que seria o horizontal ideal? Uma ajuda chegando de fato aos mais vulneráveis nesse período, né, trabalhadores autônomos e pequenas empresas, né, e também uma coisa importante, a gente não deixar que essas medidas emergenciais e populistas, entre aspas, que agora tem que acontecer mesmo, se tornem permanentes, ou seja, que o período pico, depois de 2, 3, 4 meses no máximo, a gente acabe com isso daí, porque senão vai acabar com o nosso equilíbrio fiscal e todos vão sofrer muito mais no futuro. O problema é que na prática, quando a gente viu isso acontecendo, as políticas assim acabaram se tornando permanentes, né? Até existe uma frase, não é nada mais permanente do que um gasto político econômico temporário, né? Então aquela história, onde passa boi, passa boiada, vamos tentar passar e depois a gente mantém isso aí. Na prática, o que acontece é que isso acaba ficando permanente, prejudicando o equilíbrio fiscal do país, né? Então, a gente está aí numa rua sem saída, de fato, que eu não sei o que a gente faz, tá? Então foi isso, obrigado, pessoal, compartilha com os amigos, deixa a sua opinião aqui nos comentários, né? Eu não sou dono da verdade, desde que seja feito com educação e com respeito, toda opinião é muito bem-vinda aqui, mesmo discordando. E lembrando mais uma vez, save the date, né? Dia 3 de junho nós temos o nosso desafio anticrise, 100% online, 100% gratuito, em que a gente vai ficar 7 dias com um passo a passo simples e descomplicado para você aprender a readaptar seu negócio para o novo modelo de negócio dessa crise,
seu marketing, suas vendas, sua gestão financeira bem simples e descomplicada para a gente aproveitar as oportunidades que vão surgir nessa crise, tá bom? Então é isso. Forte abraço para todo mundo.